Sejam bem-vindos, meus amores, bem-vindos a 2025, um ano que com certeza começará regido pelas bênçãos de Deus e dos orixás. Para quem não me conhece, eu sou a Renata e neste canal eu faço previsões para os 12 signos do zodíaco. Hoje eu vou fazer uma previsão um pouquinho diferente, é como se fosse uma leitura mensal da energia do mês de janeiro, então ela tem prazo de validade, ao contrário dos meus outros vídeos que normalmente envolvem 4, 5 revelações que acontecerão logo, e eu também vou explorar aspectos da vida pessoal e emoções, amor, dinheiro e trabalho. Se der tempo, eu dou uma olhadinha a respeito da saúde, porque eu sei que alguns de vocês gostam destas previsões. Então guardem nos corações maravilhosos os alertas, conselhos e direcionamentos, porque a espiritualidade é nossa amiga e também porque eu tenho certeza que estes vídeos não chegarão até vocês por acaso. A espiritualidade tem algum desígnio e quer que vocês conheçam. Agora vamos às leituras. Vamos lá, meus amores de Gêmeos, o que acontece aqui? Neste primeiro quadrante, vida pessoal e emoções, eu tô vendo alguns de vocês, melhor dizendo, alguns de nós, porque eu também tenho Gêmeos no mapa astral, um tanto quanto preocupados com questões financeiras. Eu não sei dizer se aqui a gente tem pessoas endividadas ou se simplesmente há uma preocupação, porque janeiro é um período onde a gente volta a pagar o IPTU dos imóveis, tem IPVA dos veículos, muitas vezes matrícula escolar, material escolar. Então eu tô vendo um pouco de preocupação. É um mês onde vocês podem ter alguns entraves com dinheiro, principalmente nas 2 primeiras semanas, entre os dias 1 e 15. Quem trabalha por conta própria, principalmente quem tem um comércio, pode sentir uma retração na clientela. De repente vocês estão esperando mais pessoas e isso acaba não acontecendo, pode gerar uma preocupação excessiva que se dissipa na segunda semana do mês. Então eu tenho positividade vindo entre os dias 15 e 31 de janeiro. Não só positividade financeira, até porque esse quadrante fala sobre vários aspectos emocionais. No caso aqui tá pontuando um pouco mais a respeito de dinheiro, mas eu vejo uma vibe melhor e eu também tô vendo alguma vitória, alguma conquista que vai se dar, mas aí é a qualquer tempo. De hoje até o último dia do mês. É como se vocês tivessem uma surpresa, não sei se inesperada, ou de repente algo que vocês até já imaginam que vai acontecer, só não esperavam que fosse assim tão rápido, de fato acontecendo. Ao mesmo tempo que eu tenho essa tensão energética envolvendo preocupações financeiras, ganhos mais dificultosos e o dissipamento dessa vibe no decurso do mês, eu tenho alguma vitória, uma conquista, uma notícia satisfatória surgindo, eu tenho pessoas sendo resgatadas emocionalmente, talvez essas pessoas tenham passado por alguma fragilidade e agora elas se recuperam, às vezes é uma questão emocional que pode melhorar mesmo sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de terapia. A própria pessoa encontra o reestabelecimento. Então, no aspecto da vida pessoal e das emoções, os caminhos estão bons, horizontes felizes. Por mais que haja uma tensão financeira, ela se dissipa e vocês voltam a se concentrar, principalmente após o dia 15. Se concentrarem em toda e qualquer questão que venha a preocupar vocês ou que traga algum desafio. Olha, no amor é assim, eu tô vendo algumas pessoas meio que fragilizadas sexualmente. Eu não tô me referindo a traumas, eu me refiro a pessoas, principalmente mulheres, que estão perdendo muito interesse pelo sexo e podem inclusive serem mulheres que até estão comprometidas, que têm relacionamentos sólidos, casamentos. Então, provavelmente isso aqui vem acontecendo por um declínio hormonal. Pode ser que essas mulheres estejam na menopausa, na pré-menopausa,
algum déficit vitamínico, talvez até algum transtorno mental, de repente um quadro depressivo, uma ansiedade excessiva. Eu vejo essas mulheres um tanto quanto impactadas, na verdade não só mulheres, isso pode atingir aos homens também. No caso aqui eu tenho a figura feminina com mais ênfase, mas eu também vejo essas pessoas buscando auxílio médico, tanto para cuidar de questões físicas quanto para cuidar de questões psiquiátricas. Pode ser que os homens se vejam em um quadro inicial de disfunção erétil e vão buscar ajuda, fazer os exames, entrar com algum tipo de medicação. Aqui tá falando que tem algumas mulheres que estão assim, tão na neura, com tanto medo de engravidarem, que isso pode, inclusive, afetar o rendimento sexual delas. Aí é assim, meus amores, existe pílula anticoncepcional, existe preservativo, tem mulheres que são laqueadas, tem homens que fizeram vasectomia. A depender do quadro em que vocês vivem, é uma preocupação até desnecessária, né? Se já foi feita uma laqueadura, se existe um método contraceptivo, a chance de uma gravidez é praticamente irrisória. Por mais que nenhum método seja 100% eficaz, como se costuma dizer, também a chance de uma gravidez acontecer aqui é muito baixa, talvez até mínima. Não tem assim motivos para vocês se desesperarem ao ponto do rendimento sexual declinar e insatisfazer vocês por conta do receio de uma gravidez. Agora, também fica difícil se a pessoa tem medo de engravidar e não faz uso de nenhum método, né? Nem preservativo, nem pílula, nem laqueadura. Aí vocês precisam entender em que parte desse contexto vocês se enxergam. Existem pessoas que talvez estejam com preocupações excessivas e desnecessárias, e existem outras que estão aí arriscando a sorte, né? Porque se não querem engravidar, é mais do que necessário tomar alguma providência, exigir alguma providência dos parceiros. Mas eu vejo essa vibe para o amor. Olha, favorecem os novos relacionamentos. Os solteiros e solteiras vão encontrar alguém na mesma vibe, na mesma energia. Só que eu tô vendo um relacionamento passageiro. Então pode ser que a princípio vocês estejam na mesma vibe, mas adiante alguma coisa mude. Talvez uma desconexão. Vocês percebam que não necessariamente estão assim, tão afinizados quanto gostariam, tá? Não sinto que seja um mês favorável para reconciliações. Aqui tá falando muito sobre relacionamentos que se findaram ou que podem se findar em função de uma grande deslealdade, e aí já não é assim tão comum acontecer uma reconciliação. Mas é importante que vocês assistam outros vídeos do canal, principalmente as previsões, né, de coisas que acontecerão em breve. Aqui eu capto uma vibração mensal, mas que obviamente nunca vai atingir tantas pessoas quanto eu gostaria. Olha, no dinheiro eu realmente continuo vendo alguns entraves, pelo menos na primeira quinzena. Esses entraves vão exigir alguma mudança por parte de vocês. Talvez uma mudança comportamental no sentido de reduzir custos, buscar algum tipo de parcelamento de dívida, de fatura de cartão de crédito. Eu não sei se vocês podem recorrer a algum tipo de empréstimo familiar, por exemplo, mas eu tenho uma mudança comportamental que é benéfica. Tá falando que vocês vão receber alguma cobrança, não sei se uma conta que vocês esqueceram de pagar e vem cobrada agora, se pode ter a ver com multas, com processos. Eu acho que não tem muito a ver com processos. Pode ter mais a ver com multas, com contas. Gente, quando eu falo em multa, não só a multa de trânsito, às vezes uma multa de condomínio, às vezes uma multa pelo esquecimento de algo, de se pagar uma despesa. Eu tô vendo vocês um pouco aborrecidos com as alianças ou com uma aliança especificamente que vocês têm e que gera dinheiro. Então pode haver uma insatisfação com relação ao trabalho, a empresa onde se trabalha, os parceiros, clientes, fornecedores, também exigindo ressignificações. Eu tô vendo alguns de vocês pensando assim, nossa, tanto aborrecimento, tanto desgaste, não acho que esteja valendo a pena. Pode ser que vocês encontrem um ou outro cliente meio que virado no giraia, meio que endemoniado,
fazendo escândalo, que vai reportar a Deus e todo mundo, que vai fazer uma reclamação no Jornal da Record, enfim. Tentem equilibrar a situação. Não é um mês ruim em aspectos de ganhos financeiros, mas eu tô vendo muitos gastos e eu tô vendo algumas frustrações, talvez clientes que não pagam, possibilidades de algum golpe acontecer através de pessoas desonestas, um trabalho muito cansativo, talvez vocês concluindo que não está valendo a pena e precisando ressignificar também os negócios, as estruturas laborais de vocês. Tanto quem trabalha como contratado, como quem é seletista, funcionário público, tá? Tem uma tensãozinha exigindo mudanças, impulsionando a mudanças, convidando vocês a pensarem a respeito de mudanças, tanto com relação à operação atual, ao lugar onde se trabalha, empresa, colegas, clientes. É uma situação importante, é um desconforto que vai levar vocês ao progresso. As coisas não podem ficar como estão. Então, essa movimentação oriunda da insatisfação vai ser boa. Não é que o dinheiro vai faltar, ele talvez não sobre, aconteçam coisas que levem vocês a gastos excessivos, ou até mesmo a ganhos com muita dificuldade e que frente aos gastos se mostram em desequilíbrio, tá? E isso vai gerar essa mudança mais do que necessária. Seja uma mudança comportamental com a lida do dinheiro, seja a busca por algo novo. Bom, vamos lá. Com relação a trabalho, tá falando um pouco parecido com o que saiu no dinheiro. Eu vejo pessoas que estão perdendo a prosperidade laboral. Ou já não estão trabalhando bem porque não gostam, porque não se sentem conectados àquela realidade, àquela operação, ou porque podem ter negócios próprios que estão indo de mal a pior ou que caminham para um estágio de mal a pior. Aqui fala muito sobre perda de prosperidade, perda de afinidade, perda de clientes. Pode ser que tenham algumas pessoas que não estão analisando muito bem a concorrência e aí começam a perder negócios e até clientes aos baldes para os concorrentes. E aqui vem dizendo que vocês vão promover algumas mudanças, vão buscar essas mudanças, mas que elas acontecem, como é que eu posso explicar? Meio que de uma forma diferente ao que vocês esperam. Então é tipo assim, vocês buscam uma mudança, talvez achando que aquilo vai ser a salvação da lavoura e não vai por enquanto. Há todo um processo até que essas mudanças se convertam em bênçãos definitivas, em frutos gordos e doces que vocês colherão. Então é importante ter paciência e também é importante reformular essas mudanças se vocês começam a perceber que não está dando certo. Eu vou dar um exemplo. A pessoa precisa trocar de emprego, ela está buscando oportunidades e não encontra. O currículo dessa pessoa precisa ser alterado, a forma como ela procura, os sites para quem ela encaminha esse currículo, né? Os aplicativos de busca por emprego, de repente, precisam passar por alguma alteração. Tem alguém insatisfeito com o trabalho, é necessário conversar com a chefia, pedindo uma nova oportunidade, mas mensurando prós e contras. Quem tem um trabalho por conta própria também precisa mensurar essas mudanças. De repente vocês acham que fazendo assim o resultado vai ser mirabolante e pode acabar não sendo. Mas também são mudanças necessárias. São mudanças que precisam acontecer, que acontecem talvez com alguma turbulência a princípio, mas que no decurso de 4 semanas a 4 meses também se mostram frutíferas. Então existe um processo que começa em janeiro, mas que só vai trazer resultados muito satisfatórios adiante. Aqui está falando muito sobre alguém que busca algo novo. Pode ser que alguém esteja desenvolvendo um projeto, um negócio novo, talvez alguém que esteja conectado com um novo estudo. Só que eu tô sentindo essas pessoas muito perdidas, análoga àquela expressão cego em tiroteio,
sabe? Essas pessoas precisam começar ou precisam desenrolar algo e elas meio que não sabem o que fazer, como fazer, quando fazer. A espiritualidade está dizendo para que vocês se acalmem, comecem a fazer ainda que aos pouquinhos, não sabem como seguir adiante, deixem de lado, a espiritualidade vai direcionar vocês para o melhor caminho. No tempo certo de Deus, vocês vão saber como fazer, quando fazer, o que fazer. É como se vocês encontrassem um caminho, mas que não necessariamente vai se dar nas primeiras 2 semanas de janeiro. Pode ser que aconteça um pouco mais adiante no decurso do mês, pode ser que isso se torne mais claro com a passagem de outros meses, inclusive. Às vezes a gente não tem uma visão clara naquele momento, a gente se desespera ou até desiste, e não é para agir dessa maneira. É para que vocês comecem, desenvolvam, caminhem, ainda que a passos extremamente lentos, mas entendendo que vai haver um insight em momento oportuno, que ainda não é agora, tá? Essa é a vibe das relações laborais, trabalhos atuais, novos trabalhos, projetos, negócios próprios, independente da relação laboral que vocês tenham. Olha, vamos ver o que eu consigo enxergar em aspecto de saúde. Rapidinho, qual é a vibe para o mês de janeiro? Olha, tá pedindo para vocês tomarem bastante cuidado com as infecções ou as viroses, né, que também são infecções, mas por vírus. Eu acho que eu me expressei mal. Infecções bacterianas e infecções virais que podem atingir o trato respiratório. Então a gente tem aqui as sinusites, que tanto podem ser oriundas de bactérias como de vírus. A gente pode ter o desencadeamento de asma, que não é bem uma infecção, é uma alergia, mas que pode ser ocasionada de um processo infeccioso. Temos as infecções de garganta, de ouvido. Bem provável que vocês tenham que procurar orientações otorrinolaringológicas no mês de janeiro. Tá falando também sobre questões pulmonares que podem ser agravadas, exigindo bastante atenção. Pneumonias, por exemplo, que necessita de uma orientação pontual do pneumologista, do clínico geral. Então a gente tem os problemas otorrinolaringológicos e a gente tem também as condições pulmonares, né, infecções pulmonares, talvez inflamações, processos alérgicos que abrem espaço para outros problemas. Aqui também está falando muito sobre mal-estares gástricos, talvez gastrites acentuadas, esofagite de refluxo, né? Mal-estares envolvendo o intestino. Tomem cuidado com intoxicação alimentar, infecção intestinal de repente causada por algum alimento que não é muito bacana, que não está muito bem preparado, tá bom? Então esta é a vibe do mês de janeiro para quem tem Gêmeos no mapa astral. É uma leitura não muito longa, ela até tá mais sucinta do que eu imaginei. E fiquem atentos a outras previsões que serão disponibilizadas no canal, se de repente essa leitura não ressoou com você. Ela pode de fato não ressoar, mas talvez na hora que vocês ouvirem aquilo também não passa pela cabeça, né? As coisas precisam acontecer para vocês se darem conta. Tá bom, meus amores?